novembro de 2011, uma modesta casa de aluguel na Carolina Street, em Gary, Indiana, tornou-se o ponto central de uma das investigações sobrenaturais mais documentadas da história americana. O que começou como uma chamada de rotina de bem-estar rapidamente se transformou em um inquérito sancionado pelo Estado, envolvendo autoridades policiais, pessoal médico e o Departamento de Serviços Infantis, DCS. Dentro daquela pequena casa bege, testemunhas afirmaram ver crianças levitarem, andarem de costas pelas paredes e falarem com vozes rosnantes. O que tornou impossível descartar o caso não foi quem fez as alegações, mas quem as confirmou. Médicos, policiais, funcionários do governo. Todos saíram abalados. O que aconteceu naquela casa nunca foi destinado a ser explicado de forma simples. O caso centrou-se em Latoya Emmons, uma mãe solteira de 3 filhos. A família relatou que, após se mudarem, começaram a enfrentar enxames de moscas pretas no inverno, passos pesados marchando pela noite e pegadas molhadas misteriosas aparecendo nos pisos. Seus filhos começaram a mostrar mudanças comportamentais perturbadoras, rosnando, falando em vozes profundas, muito além de sua idade, e tendo apagões sem memória de surtos violentos. Em abril de 2012, a situação escalou de forma tão grave que os serviços de emergência e agências estaduais foram acionados. A funcionária do DCS, Valerie Washington, chegou com um policial local para avaliar a condição das crianças. Enquanto estavam no hospital, eles alegaram testemunhar algo além da compreensão racional. Um dos meninos subiu a parede de costas em um movimento suave, deu um salto sobre sua avó e pousou em pé, sem nunca soltar a mão dela. Tanto a assistente social quanto o policial enviaram relatórios formais sob juramento, declarando que o que viram era fisicamente impossível. Não havia drogas envolvidas, nenhuma artimanha suspeita, apenas algo que eles não conseguiam explicar. Fotografias tiradas por investigadores mostraram mais tarde névoas estranhas e silhuetas em salas que se acreditava estarem vazias. Um dispositivo de gravação apresentava mau funcionamento toda vez que os policiais tentavam entrevistar a família na casa. Outro oficial relatou ter sido empurrado fisicamente por uma força invisível. Uma fotografia tirada do lado de fora da casa revelou uma figura sombria espiando da varanda da frente quando não havia ninguém lá dentro. Esses não eram relatos de caçadores de fantasmas ou lendas locais. Eles vieram de agentes do governo e foram registrados em registros oficiais da polícia. O caso atraiu tanta atenção que o chefe de polícia local designou vários oficiais para monitorar a casa. Reverendos e clérigos foram chamados para abençoar os cômodos. Uma tentativa de exorcismo foi realizada pelo padre Michael Maginot, com a aprovação da diocese, após entrevistas com o DCS e a polícia. Ele relatou que Latoya e seus filhos estavam sendo alvos do que ele chamou de múltiplas presenças demoníacas, e prosseguiu com 3 rituais intensos de exorcismo, um dos quais foi sancionado pela Igreja Católica, uma medida rara nos tempos modernos. Apesar da gravidade do caso, nenhuma explicação científica ou psicológica oficial jamais foi determinada. O Departamento de Serviços Infantis acabou removendo temporariamente as crianças do lar, não por abuso, mas devido ao que foi denominado dano espiritual ambiental. Eventualmente, a família se mudou. Os novos proprietários do imóvel nunca relataram incidentes semelhantes. Em um movimento raro, o estado de Indiana permitiu o acesso a centenas de páginas de documentação do DCS. Isso incluiu transcrições diretas, avaliações psicológicas e evidências fotográficas. Os arquivos do caso revelaram como autoridades de alto escalão lutaram para navegar em um evento que não se encaixava em nenhuma categoria legal, médica ou psicológica existente. No entanto, quanto mais as autoridades se aprofundavam na investigação da casa, mais o caso desfazia os limites aceitos da lógica. O investigador paranormal Zach Bagans comprou a casa mais tarde e filmou um documentário chamado Demon House, durante o qual vários membros de sua equipe supostamente adoeceram ou experimentaram reações psicológicas graves. Bagans acabou demolindo a casa, citando que ela era
perigosa demais para existir. Se este tivesse sido um caso isolado, seria fácil de descartar. Mas o que torna a Casa Ammons diferente é que as alegações sobrenaturais não foram feitas por crentes ou caçadores de emoções. Elas foram documentadas, juradas e assinadas por policiais, profissionais de saúde, agentes estaduais e clérigos. Pessoas cujos empregos dependem de precisão e lógica. Pessoas que entraram em uma casa modesta em Indiana e saíram para sempre mudadas. Portanto, a questão permanece. Se oficiais experientes testemunharam uma criança subir em uma parede e ainda assim não conseguiram explicar, com o que exatamente eles estavam lidando? Em agosto de 1977, em um pacato subúrbio de classe trabalhadora de Enfield, no norte de Londres, uma casa de tijolos comum na 284 Green Street tornou-se o centro do que viria a ser o caso Poltergeist mais minuciosamente documentado e calorosamente debatido na história britânica. A família Hodgson, a mãe solteira Peggy e seus 4 filhos, vivia lá há anos sem incidentes. Mas, de repente, os móveis começaram a se mover sozinhos. Sons de batidas ecoavam pelas paredes. E Janet Hodgson, de 11 anos, começou a falar em vozes que não eram as suas. Então, uma noite, um policial testemunhou uma cadeira deslizar pelo chão, sem ajuda, e registrou um relatório oficial. O que começou como uma chamada de perturbação doméstica tornou-se um fenômeno nacional, que nem mesmo a Scotland Yard pôde ignorar completamente. Os eventos começaram depois que as crianças reclamaram que suas camas estavam tremendo. A mãe não deu importância até que uma pesada cômoda se moveu 1,5 metros pelo quarto por conta própria e resistiu a todas as tentativas de empurrá-la de volta. Na semana seguinte, objetos começaram a voar pelos cômodos. Portas batiam violentamente e pontos frios se formavam sem explicação. Preocupada com a segurança de sua família, Peggy Hodgson chamou a polícia local. Os oficiais Carol Hibbs e Graham Morris chegaram, esperando uma simples ocorrência doméstica. O que encontraram, em vez disso, foi uma casa viva de atividades. A oficial Hibbs apresentou um depoimento assinado, no qual descreveu ter testemunhado uma grande poltrona levitar e deslizar pelo chão por vários metros sem força visível. Seu parceiro confirmou o relato. Eles examinaram a estrutura em busca de fios ou mecanismos ocultos e não encontraram nada. Incapazes de intervir em algo fora de seu escopo legal, eles relataram o evento, mas não tomaram mais nenhuma medida. Mas o registro oficial permanece. Um depoimento jurado de um policial britânico atestando o movimento físico de objetos por forças invisíveis. O caso atraiu a atenção da imprensa, particularmente do The Daily Mirror, que começou a cronicar os eventos. Repórteres, fotógrafos e, eventualmente, pesquisadores da Society for Psychical Research visitaram a casa. Evidências fotográficas logo surgiram. Imagens de Janet levitando de sua cama, não em uma queda flácida, mas com os braços estendidos, como se fosse arremessada por uma força invisível. Gravações de áudio capturaram vozes guturais e masculinas saindo de Janet. Vozes que se identificavam como vários indivíduos mortos, incluindo um homem chamado Bill Wilkins, verificado mais tarde como tendo morrido na casa anos antes. Talvez o mais perturbador tenham sido as mudanças na própria Janet. Ela entrava em estados de transe, com a voz profunda e áspera. Avaliações médicas e psicológicas falharam em determinar quaisquer sinais de esquizofrenia, transtorno dissociativo de identidade ou manipulação. Durante uma observação hospitalar, ordenada pelas autoridades, os eventos continuaram. Brinquedos voavam pela sala, equipamentos elétricos apresentavam mau funcionamento e Janet entrava em estado catatônico, durante o qual seu ritmo cardíaco subia perigosamente. O Ministério da Saúde foi informado e o caso escalou para preocupação nacional. Membros do clero realizaram bênçãos. Investigadores tentaram desmascarar os eventos, isolando Janet em salas monitoradas, mas as perturbações persistiram mesmo quando ela estava ausente. Céticos acusaram a família de forjar os fatos para obter publicidade.
Mas o grande número de observadores independentes, dezenas de jornalistas, policiais e profissionais médicos, tornou difícil o descarte total. A casa foi monitorada continuamente por mais de um ano. Eventualmente, a atividade diminuiu e a família seguiu em frente. Mas o legado do caso Enfield permaneceu. Foi a primeira e única vez que um policial britânico registrou um relatório oficial confirmando uma aparente atividade paranormal. A Society for Psychical Research catalogou mais de 2.000 incidentes separados, incluindo levitações, vozes inexplicáveis e objetos voadores. A mídia britânica documentou grande parte disso em tempo real. Ao contrário da maioria das assombrações, esta veio com testemunhas vinculadas pela lei e pela reputação. O caso Enfield foi, desde então, dramatizado e ficcionalizado em filmes e documentários, mais notavelmente em Invocação do Mal 2. Mas sob a camada de Hollywood reside um fato preocupante. Registros policiais oficiais ainda listam a 284 Green Street como o local de uma perturbação física inexplicável. O arquivo nunca foi fechado. Nenhuma prisão. Nenhuma acusação de fraude. Apenas um relato em aberto de algo que desafiou as leis naturais. Portanto, a questão permanece. Quando as autoridades documentam o impossível, o ônus da prova muda da testemunha. Para o mundo, em 1974, Jack e Janet Smurl mudaram-se para um duplex tranquilo na 328 Chase Street, em West Pittston, Pensilvânia, buscando um novo recomeço após uma inundação devastadora ter destruído sua casa anterior. Mas em poucas semanas, suas vidas mergulharam em uma provação aterrorizante que se estenderia por 13 anos, atraindo a polícia, o clero, psicólogos e, eventualmente, alguns dos investigadores paranormais mais proeminentes da América. Esta não era apenas mais uma história de fantasma sussurrada pelos vizinhos. Este foi um caso tão violento e persistente que chegou aos registros judiciais, transmissões de mídia e registros de exorcismo católico. Os Smurl começaram a notar perturbações sutis, eletrodomésticos da cozinha funcionando mal sem causa, manchas escuras aparecendo e desaparecendo nas paredes, odores fétidos sem fonte discernível. Suas filhas relataram ouvir vozes sussurrantes à noite. Jack foi acordado várias vezes por algo puxando seus lençóis. Conforme os meses passavam, a atividade aumentava. Sons de batidas vindos de dentro das paredes, arranhões aparecendo em seus corpos e, eventualmente, aparições de corpo inteiro se manifestando em plena luz do dia. O que tornava os eventos arrepiantes era sua consistência. Não importava quantas vezes eles limpassem, consertassem ou rezassem, os fenômenos voltavam mais fortes. Em um dos relatos mais perturbadores, Janet afirmou ter sido agredida fisicamente por uma presença invisível. Jack mais tarde relatou uma experiência em que foi imobilizado, pelo que descreveu como uma massa negra com um buraco onde deveria estar o rosto. A família recorreu à polícia várias vezes, particularmente depois que os vizinhos começaram a reclamar de ruídos estranhos e perturbações. Policiais visitaram a casa em múltiplas ocasiões, mas não conseguiram encontrar nenhuma causa natural para o barulho, acessórios quebrados ou correntes de ar inexplicáveis. Nenhuma acusação foi feita, mas relatórios foram registrados. O desespero os levou aos Warren, Eddie e Lorraine, os famosos demonologistas também envolvidos nos casos de Amityville e Enfield. Após visitarem a casa, os Warren declararam que os Smurl estavam lidando com 4 entidades distintas, uma das quais descreveram como não humana e violenta. Eles alegaram que a presença demoníaca se apegou não apenas à casa, mas à própria família, tornando impossível escapar ao se mudarem. A diocese local autorizou um exorcismo. Não uma, mas 3 vezes, durante os rituais, membros da família foram relatados como tendo entrado em transe, com uma criança supostamente levitando acima de sua cama. Marcas estranhas apareceram nas paredes, mas as assombrações não pararam. Na verdade, cada tentativa de intervenção parecia aumentar a atividade. Céticos, incluindo vários psicólogos, sugeriram histeria coletiva ou delírios induzidos pelo estresse.
No entanto, nenhum dos membros da família foi diagnosticado com doença mental, e a atividade foi testemunhada por pessoas de fora da família, incluindo vizinhos e uma enfermeira visitante que fugiu da casa após experimentar o que chamou de uma mão fria agarrando seu pulso. Apesar do debate contínuo, os Smurl passaram em testes de polígrafo e mantiveram suas histórias até o fim. As autoridades locais ficaram cada vez mais desconfortáveis com o caso. Os policiais recusavam-se a permanecer na casa por períodos prolongados. Eventualmente, relatos indicam que a família foi aconselhada por autoridades municipais a buscar ajuda espiritual. Uma admissão indireta de que as autoridades estavam sem respostas. Os Smurl não eram os únicos a sofrer. Inquilinos do outro lado do duplex começaram a vivenciar eventos semelhantes e se mudaram em poucos meses. Em 1986, a história estourou na grande imprensa. Jornais de todos os Arseninequan publicaram relatos da assombração. Equipes de TV chegaram. A opinião pública se dividiu, mas uma coisa era certa. Algo estava acontecendo na 328 Chase Street que ninguém, nem a polícia, nem o clero, nem os cientistas, conseguia interromper. Eventualmente, os Smurl se mudaram. A atividade supostamente diminuiu, mas pequenas perturbações continuaram por anos. A casa foi vendida e posteriormente renovada. Novos moradores ofereceram relatos mistos, alguns negando quaisquer problemas, outros recusando-se a comentar. Mas enterrado nos registros da polícia local, da diocese e nos arquivos de notícias, permanece um rastro de assinaturas, declarações e registros de incidentes, apontando para algo muito real, algo que ninguém foi capaz de deter. Se uma assombração força a polícia a desviar o olhar, o clero a admitir a derrota e as famílias a fugirem de suas próprias casas, então a questão não é se o horror era real, é que tipo de realidade permite que ele persista. No outono de 1991, um pequeno apartamento na rua Luiz Marim, no Distrito Operário de Vallecas, em Madrid, tornou-se o epicentro da investigação sobrenatural mais infame da Espanha. O caso acabaria por envolver vários policiais, equipe médica, assistentes sociais e até promotores estaduais, todos atraídos por uma assombração tão perturbadora que a propriedade acabou sendo lacrada. O que começou como o luto privado de uma família em sofrimento transformou-se em um escândalo nacional depois que um relatório policial oficial confirmou uma presença violenta dentro do apartamento. Isso não era folclore. Foi um confronto documentado com algo que nenhuma lei poderia processar. A assombração começou após a morte de Estefania Gutierrez Lázaro, uma jovem de 18 anos que supostamente havia se envolvido em rituais ocultos usando um tabuleiro Ouija caseiro com colegas de classe. De acordo com sua família, Stefania começou a sofrer convulsões, alucinações e ouvir vozes sussurradas nas semanas seguintes à sessão. Apesar de repetidos exames médicos, nenhum distúrbio neurológico pôde ser encontrado. Então, em agosto de 1991, ela morreu de forma súbita e inexplicável. O atestado de óbito listava parada cardíaca, mas a autópsia observou nenhuma causa detectável. Logo após o funeral de Estefania, a família relatou atividades bizarras no apartamento. Portas batiam sem aviso. Vozes sussurrantes ecoavam de quartos vazios. Fotografias de Estefania se deformavam, com seus rostos queimados ou arranhados. Um momento particularmente arrepiante ocorreu quando o crucifixo da família foi encontrado retorcido, com sua figura invertida contra a parede. Mas as coisas ficaram mais sombrias quando os filhos restantes foram acordados por figuras sombrias, paradas ao pé de suas camas, sussurrando o nome de sua irmã. Aterrorizada, a família Gutierrez contatou a polícia. O oficial José Pedro Negri e 3 colegas chegaram ao local. Esperando uma perturbação doméstica ou uma brincadeira, eles entraram cautelosamente. O que se seguiu os abalou profundamente. Em seu relatório oficial, os policiais documentaram pontos frios repentinos, ruídos impossíveis de rastrear e um estrondo alto que se originou de dentro de um armário lacrado. Um guarda-roupa pesado abriu-se com tal força que um policial cambaleou para trás. Um crucifixo supostamente se soltou da parede e caiu a vários metros de distância, enquanto eles observavam.
O detalhe mais condenável: os policiais encontraram arranhões profundos em uma porta de madeira trancada, sem evidências de adulteração. A família insistiu que ninguém a havia tocado. Os policiais examinaram a porta em busca de truques ou ferramentas externas. Nada. Eles foram incapazes de explicar os arranhões. Tampouco conseguiram explicar o súbito aparecimento de tontura, náusea e desorientação sentidos por dois membros da unidade enquanto estavam no antigo quarto de Stefania. O relatório oficial, datado de novembro de 1992, inclui a frase: "Não conseguimos encontrar uma explicação natural para estes eventos." O caso chamou a atenção da mídia estatal e de jornalistas investigativos. Céticos acusaram a família de explorar a morte da filha. Mas o relatório policial permaneceu intocado, um raro reconhecimento pelas forças de segurança de um evento inexplicável, possivelmente sobrenatural. Até especialistas jurídicos espanhóis admitiram que o relatório estabeleceu um precedente. A primeira vez que a polícia confirmou publicamente ter experimentado fenômenos paranormais durante uma investigação ativa. Eventualmente, a família se mudou. O apartamento mudou de inquilinos várias vezes e acabou sendo abandonado. Alguns dizem que a propriedade foi informalmente colocada em uma lista negra pelas autoridades habitacionais locais. O caso ficou conhecido como El Expediente Vallecas, o Arquivo Vallecas, e continua sendo uma das únicas assombrações documentadas pelo Estado na Europa. Ao contrário de muitas histórias de poltergeist que dependem de boatos, esta vem embutida em papel timbrado do governo, carimbada e arquivada. Uma única linha do relatório continua a ressurgir nos círculos paranormais espanhóis. As testemunhas são consideradas credíveis e os eventos são considerados reais, embora inexplicados. Se a própria lei, construída sobre a razão e a evidência, reconhece uma assombração, o que isso diz sobre os limites da lei e da realidade? Em janeiro de 1971, Roger e Carolyn Perron mudaram-se para uma extensa fazenda do século XVIII em Harrisville, Rhode Island, junto com suas 5 filhas. A casa, situada em um terreno de 200 acres e conhecida historicamente como a Propriedade Arnold, existia há séculos e carregava um passado tão sombrio quanto seus corredores de madeira rangentes. O que os Perron encontraram ao longo da década seguinte se tornaria uma das assombrações mais infames da história americana, eventualmente inspirando o filme de Hollywood Invocação do Mal. Mas sob a dramatização reside uma realidade perturbadora. Múltiplas visitas de forças policiais, repetidos relatórios registrados com o clero local e a eventual intervenção dos demonologistas Ed e Lorraine Warren, todos tentando interromper algo que se recusava a ser explicado ou exorcizado. Começou com ocorrências menores. Correntes de ar geladas, o som de vozes distantes e o odor inconfundível de carne podre que vinha e ia aleatoriamente. Portas se fechavam sozinhas, vassouras se moviam pelos cômodos sem contato humano e as crianças reclamavam de sussurros à noite. Carolyn encontrava pilhas de sujeira em quartos que acabara de limpar. As luzes piscavam, apesar da fiação atualizada. A família tentava racionalizar tudo, mas logo o fenômeno tornou-se físico. Os Perron relataram terem sido empurrados, arranhados e imobilizados por forças invisíveis. Uma filha acordou e encontrou sua cama levitando. Outra viu uma mulher vestida de cinza, parada sobre ela, balbuciando palavras que não conseguia ouvir. Carolyn foi a que mais sofreu. Ela descreveu perder horas de memória, acordar em partes desconhecidas da casa e ser dominada por uma força externa que parecia avisar especificamente a ela. À medida que as perturbações se intensificavam, Carolyn começou a pesquisar a história da casa. O que encontrou foi profundamente inquietante. A propriedade pertencia à mesma família há gerações e estava ligada a múltiplos suicídios, afogamentos e assassinatos. Um nome surgia repetidamente: Bathsheba Sherman, uma mulher que rumores diziam estar envolvida com o ocultismo, acusada de matar seu filho pequeno no século XIX. Embora nunca tenha sido condenada, a lenda dizia que ela amaldiçoou a terra antes de sua morte.
A cronologia da vida de Bathsheba alinhava-se estranhamente com a energia violenta que a família descrevia. Incapazes de lidar com a situação, os Perron recorreram a padres locais. Eles realizaram bênçãos, mas nada mudou. A família então contatou Ed e Lorraine Warren, que visitaram a casa várias vezes. Lorraine relatou sentir uma presença malévola e antiga e identificou Bathsheba como a entidade que assombrava a casa. Durante uma sessão, Carolyn supostamente levitou e foi arremessada pela sala. Os Warren recomendaram um exorcismo formal, mas o clero local recusou-se a autorizá-lo. Enquanto isso, a polícia foi chamada mais de uma vez devido a perturbações relatadas. Os oficiais registraram membros da família em estados de medo extremo, ferimentos sem causa clara e objetos em desordem, sem sinais de entrada forçada. Eles nunca apresentaram queixas criminais, mas deixaram claro em seus relatórios que algo além de uma perturbação doméstica estava ocorrendo. Quando questionado, um oficial supostamente afirmou: "Não há nada para prender aqui, mas não colocarei os pés naquela casa novamente." Os Perron suportaram a assombração por quase 10 anos. Eles não tinham condições financeiras de se mudar e poucos acreditavam em seus relatos. Eventualmente, no início dos anos 1980, eles deixaram a propriedade. Os novos proprietários que se seguiram negaram qualquer atividade sobrenatural, embora alguns supostamente tenham quebrado seus contratos de aluguel antecipadamente sem explicação. Apesar de décadas terem se passado, os registros policiais originais e os arquivos detalhados dos casos dos Warren permanecem. Lorraine Warren defendeu a legitimidade do caso até sua morte. Vários membros da família Perron descreveram independentemente os mesmos eventos, nunca buscando ganho financeiro, apenas compreensão. Se várias crianças, pais, policiais e investigadores profissionais descrevem a mesma força inexplicável e nenhum deles se retrata, então, em que ponto a descrença se torna uma forma de negação? Em novembro de 1974, o pacato bairro residencial da Lindley Street, em Bridgeport, Connecticut, explodiu em caos. No coração da comoção estava um pequeno bangalô na 966 Lindley Street, casa de Gerard e Laura Gooding e sua filha adotiva, Marcia. O que começou como estranhas perturbações domésticas escalou para um dos casos de poltergeist mais pesadamente documentados e divulgados na história americana. Ao contrário de outras assombrações sussurradas pelo folclore, esta foi testemunhada por mais de 70 indivíduos, policiais, bombeiros, padres e repórteres, todos os quais viram o impossível. O que aconteceu naquela casa não foi uma ilusão, foi oficial. A atividade começou com batidas, sons de arranhões dentro das paredes, e o gato da família, chamado Sam, supostamente falando com vozes humanas, xingando a família em um tom rouco. Aparelhos elétricos ligavam e desligavam sem aviso. A geladeira deslizava pelo chão. Uma pesada televisão tombou. Um crucifixo voou da parede e encravou-se no drywall. A família, católica e não propensa a superstições, contatou o padre local. Mas depois que uma visita se mostrou inconclusiva, eles recorreram à polícia. Policiais de Bridgeport responderam várias vezes. Em cada ocasião, testemunharam objetos movendo-se sozinhos. Lâmpadas caindo, portas batendo, cadeiras deslizando pelo chão. O oficial Joseph Travis documentou um relatório que incluía ver a poltrona reclinável da sala virar, enquanto ninguém estava perto dela. Mais de uma dúzia de membros da força policial assinaram declarações verificando o que viram. No entanto, nada podia ser explicado por causas naturais. Não houve terremotos, nenhuma falha elétrica, nenhuma pegada, nenhum suspeito. As notícias das perturbações chegaram aos repórteres locais, que foram convidados a entrar na casa. Logo, equipes de televisão e jornalistas chegaram. Um repórter do The Bridgeport Post capturou uma fotografia de uma pequena mesa de centro flutuando no ar. Bombeiros que tentavam estabilizar a estrutura relataram ferramentas desaparecendo de seus kits e reaparecendo em outros lugares da casa. A polícia isolou o quarteirão devido ao tamanho da multidão.
Em certo ponto, mais de 2.000 pessoas se reuniram do lado de fora, esperando vislumbrar a casa que revidava. Os Warren, Ed e Lorraine, foram chamados para investigar. Lorraine afirmou que a entidade não era um fantasma, mas uma força demoníaca tentando imitar o comportamento de um poltergeist. Sua análise coincidia com o que outros haviam relatado. A atividade era calculada demais, direcionada demais. Não era caótica, tinha um ritmo. Mas então o caso deu uma guinada brusca. Sob pressão de autoridades municipais e em meio ao crescente escrutínio da mídia, a polícia declarou que a jovem Márcia havia forjado todo o evento. Ela foi brevemente detida e a investigação foi encerrada. Céticos aproveitaram a reversão como prova de que tudo fora uma farsa. Mas aqueles que testemunharam os fenômenos iniciais recusaram-se a se retratar. O oficial Travis declarou mais tarde: "O que eu vi não poderia ter sido feito por uma garotinha. Eu sei o que vi." Bombeiros entrevistados anos depois também confirmaram que muitos dos incidentes ocorreram quando Marcia não estava na sala. O autor investigativo William J. Hall obteve posteriormente dezenas de relatórios policiais originais e cruzou as declarações das testemunhas. Os cronogramas não se alinhavam com a narrativa da farsa. Alguns dos incidentes mais dramáticos aconteceram quando Márcia estava fora ou em plena vista dos oficiais. Apesar disso, o caso foi efetivamente enterrado. O interesse da mídia evaporou. A família recusou novas entrevistas. A casa foi vendida silenciosamente. E os novos proprietários nunca falaram publicamente. Mas o dano permaneceu. Não apenas para os Gooding, mas para a credibilidade dos mais de 70 profissionais que ousaram dizer que viram o inexplicável. Quando um quarteirão inteiro de funcionários públicos, socorristas e repórteres documentam uma assombração em tempo real, apenas para ter o caso abruptamente encerrado e descartado, deve-se perguntar: a ameaça era realmente uma farsa ou foram as consequências da crença que assustaram o sistema até o silêncio? No final de 1967, a tranquila cidade alemã de Rosenheim, na Baviera, tornou-se o palco de uma das assombrações mais analisadas cientificamente na história europeia moderna. O epicentro, um modesto escritório de advocacia na Königstrasse, onde telefones tocavam sem ninguém na linha. Lâmpadas fluorescentes explodiam espontaneamente e impressoras eram ativadas sem comando. O que tornou este caso extraordinário não foi apenas o número de testemunhas. Foi o fato de que a investigação foi liderada não por caçadores de fantasmas, mas por físicos, engenheiros e pela polícia. Quando as leis naturais começaram a falhar em uma sala construída para a lógica jurídica, a linha entre a ciência e a superstição colapsou. As perturbações começaram sutilmente. A equipe do escritório do advogado Sigmund Adam queixou-se de que os telefones estavam funcionando mal, tocando sem parar, emitindo sons estranhos de cliques e registrando chamadas que ninguém havia feito. Em uma única semana, o sistema telefônico registrou mais de 600 chamadas fantasmas, algumas para números aleatórios, outras para linhas inexistentes. Técnicos da companhia telefônica local foram enviados. Eles substituíram cabos, interruptores e circuitos. O problema persistiu. Então, as luzes começaram a piscar violentamente. Lâmpadas explodiam diante da equipe. Tubos fluorescentes retorciam-se em seus soquetes. Fusíveis elétricos queimavam, um após o outro. No início de novembro, as máquinas de escrever começaram a travar sem causa mecânica. Gavetas de arquivos se abriam sozinhas. Quadros giravam na parede ou caíam sem aviso. Adam contatou as autoridades locais, assumindo crime ou vandalismo. Mas peritos forenses não encontraram sinais de adulteração. Foi quando o renomado parapsicólogo Dr. Hans Bender, da Universidade de Freiburg, foi chamado. A equipe de Bender instalou detectores de campo eletromagnético, medidores de voltagem, osciloscópios e equipamentos fotográficos por todo o escritório. O que eles capturaram chocou até os céticos mais endurecidos. Surtos elétricos foram registrados sem fontes identificáveis. Um tubo fluorescente desparafusou-se enquanto estava sob vigilância direta.
Linhas telefônicas emitiam pulsos mensuráveis que não tinham origem elétrica. Cada parâmetro físico sugeria interferência. No entanto, nenhum dispositivo ou humano foi encontrado para causá-la. A investigação acabou se concentrando em uma única pessoa, a secretária de 19 anos, Anne-Marie Schneider. Os fenômenos atingiam o pico consistentemente quando ela estava presente e diminuíam durante sua ausência. Mas ela nunca foi vista tocando ou influenciando diretamente qualquer objeto afetado. Avaliações psicológicas revelaram altos níveis de estresse, mas nenhuma patologia. O Dr. Bender propôs cautelosamente que as perturbações poderiam ser o resultado de energia psicocinética, uma projeção inconsciente de tensão interna manifestando-se no mundo físico. Ele rotulou o evento como Poltergeist de Rosenheim, não como superstição, mas como um caso testável e observável de interação mente-matéria. A polícia local registrou seu próprio relatório, apoiando a existência de perturbações inexplicáveis. As companhias de seguro recusaram-se a cobrir os danos, citando causas não classificáveis. O caso foi publicado posteriormente em periódicos científicos, tornando-se o primeiro caso de poltergeist a aparecer na literatura acadêmica convencional, com dados de nível laboratorial. Céticos rebateram com acusações de fraude ou histeria coletiva, mas nenhuma evidência de encenação jamais foi descoberta. O grande número de medições físicas tornou o caso difícil de descartar categoricamente. Eventualmente, Schneider deixou seu cargo e as perturbações cessaram. O escritório de advocacia continuou operando, mas não concedeu mais entrevistas. O Dr. Bender sustentou até sua morte que o caso Rosenheim foi no fenômeno poltergeist cientificamente mais valioso do século XX. Seus dados permanecem arquivados em universidades alemãs e ainda são citados em estudos de psicologia anômala e fenômenos elétricos inexplicáveis. O que diferencia o poltergeist de Rosenheim não é apenas a estranheza dos eventos, mas a maneira como eles forçaram sistemas frios e empíricos, tribunais, polícia, engenheiros, a confrontar uma força invisível que não obedecia a nenhuma de suas regras. Se um escritório comum pode se tornar um nó de física impossível, acionado não por mito, mas por interação mensurável, então quais mecanismos desconhecidos jazem adormecidos dentro da mente humana, esperando para estilhaçar as regras que pensamos serem permanentes? No inverno de 2006, na cidade costeira de Southend-on-Sea, Essex, uma chamada de emergência aparentemente rotineira levou a um encontro que abalaria os nervos de dois policiais britânicos e desafiaria os limites de seu treinamento. Uma mulher que vivia em uma pequena casa geminada ligou para a polícia em agonia, relatando que estava sendo atormentada por uma força que não conseguia ver nem escapar. O que se desenrolou dentro daquela casa seria formalmente registrado em um relatório policial oficial. Uma força violenta, agressão física por uma entidade invisível e um policial empurrado através da sala, sem ninguém parado perto dele. O caso da polícia de Southend continua sendo um dos únicos exemplos conhecidos no Reino Unido, onde oficiais enviaram depoimentos sob juramento, descrevendo contato direto com o que só poderia ser chamado de um agressor paranormal. A mulher que solicitou anonimato vivia sozinha desde o falecimento do marido e não tinha histórico prévio de doença mental ou comportamento criminoso. Ao longo de várias noites, ela relatou ter acordado com hematomas, ouvido batidas agressivas vindas de dentro das paredes e sentido pontos de frio intenso que pareciam segui-la de cômodo em cômodo. Lâmpadas estilhaçavam sem causa. Portas batiam mesmo quando as janelas estavam fechadas. No terceiro incidente, ela estava apavorada demais para dormir e ligou para os serviços de emergência, temendo estar sendo atacada por um invasor. Ou algo pior. 2 policiais foram enviados à sua residência. A vistoria inicial não rendeu nada em comum, sem sinais de entrada forçada, sem danos visíveis. Mas quando entraram na sala de estar, a temperatura caiu bruscamente. Um policial relataria mais tarde uma pressão repentina contra seu peito e ombro. Momentos depois, ao se aproximar de um canto da sala,
Ele foi arremessado para trás por vários metros, batendo na parede. Seu parceiro, parado a poucos metros atrás dele, testemunhou o evento sem explicação. Não havia fios, nem atacantes, nem objeto físico em contato com o oficial. Abalados, mas compostos, os policiais registraram um relatório na delegacia. O relatório afirmava especificamente que a causa do empurrão físico era desconhecida e não atribuível a nenhuma ameaça visível. O caso foi encaminhado internamente, mas nenhuma outra medida foi tomada. Quando questionado pela mídia local sobre o relatório, que havia vazado por canais não oficiais, o departamento de polícia deu uma resposta concisa. Investigamos todas as chamadas de emergência seriamente. Nenhuma acusação foi feita e nenhum suspeito foi identificado. A notícia espalhou-se rapidamente. Os jornais locais apelidaram o caso de o Poltergeist de South End. Investigadores paranormais chegaram à área, tentando entrevistar a mulher e reconstruir os eventos da noite. A maioria foi afastada. A proprietária mudou-se em poucas semanas, citando medo persistente e privação de sono. A casa permaneceu vazia por meses antes de ser vendida silenciosamente. Declarações de policiais aposentados acrescentaram peso ao evento. Um dos oficiais envolvidos, falando extraoficialmente anos depois, disse: "Já enfrentei suspeitos armados, violência doméstica, tumultos. Nada se compara a entrar em uma sala silenciosa e sentir algo que você não pode ver empurrá-lo como se quisesse que você fosse embora." Céticos argumentaram que estresse, má iluminação ou até vertigem poderiam explicar o evento. Mas essas teorias ruíram sob a descrição do relatório. O oficial não caiu nem tropeçou. Ele foi lançado lateralmente, com força. Seus ferimentos, embora leves, eram consistentes com um impacto súbito. Não houve gatilhos ambientais e ambos os policiais foram testados para drogas ou anomalias médicas. Nada foi encontrado. Até hoje, o Departamento de Polícia de Southend nunca retirou oficialmente o relatório do incidente. Ele permanece nos arquivos internos. Uma anomalia silenciosa em um sistema de outra forma, ordenado de causa e efeito racional. Quando os protetores da lei e da ordem encontram um inimigo que não pode ser algemado, acusado ou explicado, a questão não é se um crime ocorreu, mas se algo mais antigo que a lei decidiu nos lembrar que ainda existe. Em abril de 1921, na pacata cidade rural de Gira, Nova Gales do Sul, Austrália, uma pequena cabana de madeira tornou-se o cenário de um mistério que dominaria as manchetes em todo o país. A família Bowen, que vivia lá, alegou que sua casa estava sob cerco, não por criminosos ou animais, mas por uma força que podia atirar pedras, martelar paredes e falar em sussurros por trás de portas fechadas. A história atraiu um escrutínio público e oficial tão intenso que acabou envolvendo a polícia local, investigadores estaduais e até membros do parlamento. Ficaria conhecido como o Fantasma de Gara, um dos primeiros incidentes de poltergeist oficialmente reconhecidos no Hemisfério Sul. Tudo começou em uma noite tranquila, quando grandes pedras atingiram o telhado da casa dos Bowen com uma força alarmante. A família correu para fora, mas não encontrou ninguém. Na noite seguinte, os ataques foram retomados. Desta vez, pedras atravessaram as janelas e baques pesados vibraram nas paredes. A família contatou a polícia local, que chegou rapidamente e revistou a propriedade. Nenhum invasor foi encontrado. Mas quando os policiais permaneceram no local na noite seguinte, as pedras caíram novamente, desta vez a poucos centímetros deles. Eles vasculharam as terras ao redor com lanternas, postaram guardas e até chamaram reforços. Ainda assim, os fenômenos continuaram. O inspetor Gilroy, da Força Policial de Nova Gales do Sul, foi enviado para supervisionar a situação crescente. Ele trouxe policiais adicionais e monitorou a propriedade por mais de uma semana. De acordo com seus relatórios escritos, seus homens testemunharam nenhum atacante visível, mas ouviram batidas deliberadas e viram pedras caírem em arcos não naturais, como se fossem lançadas do nada. Cada ângulo possível de aproximação foi vigiado. Nenhuma pegada foi encontrada.
Armadilhas montadas na folhagem próxima permaneceram intactas. Jornalistas do The Sydney Morning Herald chegaram e passaram noites na casa com a família e a polícia. Eles também documentaram o lançamento de pedras e escreveram artigos descrevendo o assalto violento, porém invisível, à casa dos Bowen. À medida que o fascínio público crescia, dezenas de moradores começaram a acampar nas proximidades, esperando testemunhar o espetáculo. As autoridades eventualmente tiveram que isolar a área para evitar interferências. A atenção logo se voltou para Minnie Bowen, de 12 anos, a filha mais nova. Investigadores notaram que os fenômenos frequentemente se intensificavam quando ela estava presente. Surgiram acusações de trapaça, embora ninguém pudesse explicar como uma criança sob vigilância constante poderia causar tais eventos. Teóricos paranormais da época especularam sobre projeção telecinética inconsciente, um conceito que estava apenas começando a entrar no discurso público. Minnie foi temporariamente transferida para uma cidade próxima. Por 2 noites, a casa ficou em silêncio. Mas na terceira noite, as batidas retornaram. Desta vez mais altas, mais caóticas. Quando questionada pelas autoridades, Minnie negou qualquer decepção em lágrimas. Seus pais, profundamente religiosos, proibiram-na de se envolver em qualquer travessura, e nenhuma evidência jamais surgiu para provar uma farsa. Em um movimento raro e controverso, a polícia emitiu um comunicado dizendo que, embora não pudessem provar envolvimento sobrenatural, os fenômenos eram fisicamente reais e não explicados por meios conhecidos. Eventualmente, a atividade diminuiu. A família Bowen permaneceu na casa, embora tenham recusado novas entrevistas. A polícia nunca reabriu a investigação, citando a falta de elementos criminais. Mas o caso continuou a ser referenciado em debates parlamentares como um exemplo de recursos oficiais sendo direcionados para uma questão de origem inexplicável. Ao contrário de muitas assombrações relegadas a lendas urbanas, o fantasma de Guira deixou um rastro de papel. Relatórios policiais, memorandos governamentais, relatos de testemunhas oculares de jornalistas e notas de investigação sancionadas pelo Estado. Todos descrevendo algo que nenhum tribunal poderia processar. Se as forças de segurança de uma cidade, repórteres e funcionários do governo convergem para uma casa para testemunhar pedras caindo do céu sem mãos para lançá-las, o que exatamente estava sendo sitiado? A casa ou nossa compreensão do que um lar pode conter? No início da década de 1970, aninhada entre as colinas de Hinsdale, Nova York, ficava uma fazenda remota na McMahon Road. Uma estrutura de madeira de 2 andares cercada por uma floresta densa e silêncio quase total. O que aconteceu dentro daquela casa inspiraria dezenas de investigações paranormais, intervenções sacerdotais oficiais e respostas policiais a atividades inexplicáveis. Conhecida hoje como a Casa Hinsdale, ela continua sendo um dos poucos locais assombrados nos Estados Unidos, onde um exorcismo católico formal foi realizado no próprio edifício, e não nas pessoas dentro dele. A assombração começou em 1973, quando a família Dandy, Clara, Phil e seus filhos, mudou-se para a propriedade em busca de paz e um novo começo. Mas quase imediatamente, eles notaram que algo estava errado. Portas abriam e fechavam sozinhas. Passos ecoavam nos quartos do andar de cima, quando não havia ninguém lá. Linhas telefônicas ficavam mudas por horas, sem explicação técnica. Mas o que começou como fenômenos típicos de assombração, logo escalou para algo muito mais ameaçador. Uma noite, a família relatou ter visto a aparição de corpo inteiro de um homem com roupas antigas parado silenciosamente no corredor, apenas para desaparecer quando alguém se aproximava. As crianças descreveram figuras sem rosto pairando nas bordas de suas camas. Luzes piscavam em sequência, respondendo quase como código Morse. Em várias ocasiões, membros da família sentiram mãos invisíveis agarrando seus braços e pescoços. Uma filha teve uma convulsão após alegar que algo havia entrado em seu quarto e sussurrado em seu ouvido. À medida que as perturbações se tornavam violentas, a família contatou as autoridades locais.
Policiais foram enviados várias vezes para responder ao que acreditavam ser chamadas de invasores. Cada vez não encontravam evidências de entrada forçada, mas vários policiais descreveram sentir náuseas, tonturas e uma sensação de estar sendo observado enquanto estavam dentro da casa. Seus relatórios não documentaram atividades criminosas, mas reconheceram as estranhas e repetidas perturbações. Desesperados por ajuda, os Dundee contataram o padre Alfonso Strabond, um padre católico da vizinha Universidade de St. Bonaventure, com experiência em exorcismos e investigações espirituais. O padre Trabald visitou a casa várias vezes e realizou um exorcismo completo na propriedade, um rito incomum e sério que normalmente requer aprovação do Vaticano. De acordo com suas notas escritas, objetos levitaram, sombras inexplicáveis moveram-se pelas paredes e, em certo ponto, uma cruz fixada na parede girou de cabeça para baixo enquanto ele recitava orações. Apesar do exorcismo, a atividade persistiu. O padre Trabald acabou aconselhando a família a se mudar permanentemente. Os Dundee, exaustos e financeiramente esgotados, obedeceram. A casa ficou vazia por anos, mas os moradores locais continuaram a relatar ouvir cânticos vindos da floresta, ver luzes piscando nas janelas e figuras sombrias caminhando pelo corredor do segundo andar. Investigações posteriores por várias equipes paranormais, incluindo equipes de televisão, produziram leituras estranhas de EMF, fenômenos de voz não graváveis e mau funcionamento de vídeo no momento de maior atividade. Vários pesquisadores abandonaram seu trabalho no meio do caminho, citando condições hostis dentro da casa. Alguns afirmaram que foram seguidos até suas casas pela entidade, experimentando atividades em seus próprios lares dias após a partida. Ao contrário de muitas histórias de assombração, o caso Hinsdale é apoiado por um rastro de relatórios policiais, documentação sacerdotal e testemunhos consistentes de testemunhas não aparentadas. Os eventos não são incidentes isolados, mas um fenômeno contínuo de décadas que continua a afetar qualquer pessoa que entre na propriedade. Hoje, a casa é de propriedade privada e mantida como um local de pesquisa paranormal. Os visitantes devem assinar termos de responsabilidade, reconhecendo o histórico de assombrações violentas, e são proibidos de dormir no local sem aprovação. Apesar de múltiplos rituais de limpeza, a atmosfera interna permanece opressora. Passos ainda ecoam quando os quartos estão vazios. Luzes piscam em padrões. E a floresta, silenciosa durante o dia, ganha vida à noite com sussurros em línguas que ninguém consegue identificar. Quando até um padre declara uma casa perigosa demais para humanos e os relatórios policiais reconhecem silenciosamente eventos que não podem explicar, a assombração não pertence mais à superstição. Ela se torna um fato arquitetônico. Estas 10 assombrações não são tecidas a partir de lendas urbanas ou histórias de fantasmas transmitidas. Elas estão entrelaçadas em relatórios policiais, arquivos governamentais, avaliações psicológicas, documentação forense e depoimentos sob juramento. Elas carregam a marca fria dos carimbos, das forças de segurança e dos formulários médicos, não os exageros do mito. Tomados separadamente, cada caso pode ser visto como uma anomalia bizarra. Mas juntos, eles expõem um padrão perturbador, um modelo de encontros tão consistentes, tão minuciosamente documentados, que suas implicações exigem mais do que descrença. Estas não são simplesmente histórias de famílias assustadas ou casas rangentes. São incidentes que forçaram a intervenção de sistemas inteiros, departamentos de polícia, agências estaduais, hospitais, igrejas. Esses sistemas foram construídos para categorizar, controlar e resolver crises humanas. E ainda assim, em todos os casos, eles recuaram. As assombrações superaram seus protocolos, resistiram à categorização e permaneceram ativas mesmo sob escrutínio científico ou religioso. O que é mais arrepiante é a maneira como esses fenômenos foram, em última análise, tratados, não resolvidos, mas contidos, silenciados ou ignorados.
Testemunhas foram transferidas, arquivos foram fechados, relatórios foram arquivados sem acompanhamento. Em vários casos, as estruturas foram demolidas. Não porque a assombração tenha sido refutada, mas porque ninguém conseguia explicá-la. E nenhum sistema queria admitir que não podia. Essas assombrações não apenas desafiaram a compreensão, elas expuseram a fragilidade das estruturas em que confiamos para nos dizer o que é real. E na ausência de uma resolução, ficamos com perguntas sem resposta. O que são essas forças? Por que parecem conscientes? Por que aumentam apenas quando se presta atenção? E talvez o mais assustador de tudo, por que param apenas quando saímos? Porque talvez estes não sejam apenas restos de trauma ou imaginação. Talvez sejam lembretes de que a realidade não é tão sólida quanto pensamos, de que a crença não é necessária para que algo exista, de que o desconhecido não pede permissão para entrar em nossas casas. Ele simplesmente espera até que alguém peça ajuda e ninguém possa ajudar. A tragédia não é não entendermos esses eventos, é que aqueles que entendem param de falar. Se esses relatos documentados do impossível mudaram a maneira como você vê o mundo ao seu redor, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Dedicamo-nos a descobrir a história e as anomalias que os registros oficiais muitas vezes tentam enterrar. Ajude-nos a plantar as sementes para um futuro mais esclarecido. Nossa próxima investigação sobre o desconhecido começará em breve.